Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, vamos dar início ao nosso culto nessa noite. Gostaria de convidar todos a se colocar sobre os pés. Vamos começar fazendo uma oração ao nosso Deus, porque é para Ele que estamos aqui nessa noite, para louvar, adorar e exaltar o nome dEle. Então, nada melhor que começar uma noite de adoração invocando o nome e a presença do Senhor neste lugar. Amém? Vamos orar. Deus eterno, queremos te louvar, Deus, e te engrandecer pela oportunidade de estar, Deus, na tua presença, oportunidade de estar, Deus, na tua casa. Agradecer porque se estamos aqui, é porque o Senhor, Deus, tem nos guardado, é porque o Senhor, Deus, tem nos protegido, é porque o Senhor tem estado conosco nos momentos difíceis, nos momentos bons. Muito obrigado por tudo, pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos, pela saúde. Deus, obrigado pelo dia até aqui no qual o Senhor tem nos proporcionado e mais uma vez pela oportunidade de estar nesta noite. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pedimos perdão pelos nossos pecados. Deus eterno, tem misericórdia, Deus, de cada um de nós. Estamos nessa noite, Senhor, reunidos neste lugar, Deus, para poder ofertar o nosso melhor para Ti. Estamos nessa noite, Deus, para poder Te louvar, Te adorar, engrandecer o Teu santo nome. Se por acaso entrarmos, ó Deus, por aquelas portas distraídos, preocupados, que as preocupações, que os problemas possam ficar, Deus, da porta para fora. À medida que adentrarmos, ó Deus, neste lugar, possamos voltar, Deus, totalmente os nossos olhos. Possamos voltar, Deus, totalmente os nossos pensamentos. Possamos nos colocar, Deus, na posição na qual nós somos, que é a posição de adorador, Deus. Pai, toma este culto em Tua direção. Toma a direção dos louvores, toma a direção das oportunidades que serão dadas, da Sua palavra que será ministrada neste lugar. Deus, Tu tens a total liberdade, Deus, para estar em nosso meio, total liberdade para fluir em nossos corações, total liberdade, Senhor Deus, para derramar o Teu Espírito Santo neste lugar. Faça aquilo que Te agrade. Deus, esteja conosco, Pai. Te suplicamos nessa noite e Te agradecemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Ministério de Louvor estará louvando o nome do Senhor com os louvores da harpa e logo após a palavra introdutória com o nosso pastor Daniel. Ministério de Louvor, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor nessa noite com o hino número 186 da harpa cristã. Foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia
receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim dessa lista, combati o combate de amor, e Coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar. Glórias a Deus. Vamos louvar mais um hino da harpa. Soldados somos de Jesus. Glória a Deus. Hino 305, Campeões da Luz. Aleluia. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantamos, vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis com
Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, hinos a Jesus cantai, e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve Irmãos, vamos colocar sobre os pés. Vamos louvar toda a igreja. E para sempre descansar. Toda a igreja louvando o nome do Senhor. Breve vamos terminar. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, glória a Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Ainda de pé, irmãos, pastor Daniel estará fazendo a leitura da palavra introdutória e logo após o conjunto Som Celeste. Amém. A vitória é nossa, operando Deus, e se Deus é por nós, aleluia. Deu saudade do saudoso pastor Vicente, né? Toda vez que ele pegava o microfone, ele saudava a igreja dessa maneira, deu saudade dele, e deu saudade também do Salmo 136, um salmo que ele gostava muito de ler, e nós vamos ler nesta noite, Salmo 136, é um salmo que o pastor Vicente gostava muito, né? Ele lia muito nos cultos, nas leituras introdutórias. Então vamos louvar a Deus com esse salmo de louvor ao Senhor. Aleluias. Aleluias. 136. Eu vou ler direto, mas os irmãos, se quiserem falarem aí a parte B, né? Nós vamos falar juntos, mesmo que não dá para ouvir os irmãos, mas nós vamos ler, né? Que o pastor Vicente gostava sempre de ler assim. Então vamos ler assim também, mas eu vou ler direto. Amém? Salmo 136 diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai a Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. E a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou a Faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou seu povo pelo deserto,
porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Sion, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Todos juntos, louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aleluia. Louvamos ao Senhor, porque a sua bondade é para sempre, porque o seu amor é infinito, aleluias, e por isso que estamos aqui nesta noite, só para agradecer ao Senhor, agradecer a Ele, por tudo que tem feito em nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós lhe agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos na tua casa, para louvar e engrandecer o teu nome, Pai, aleluias. Se entrou um coração, Pai, desanimado, um coração triste nessa noite, Pai, que o Senhor possa avivar, que o Senhor possa alegrar esse coração, e eu tenho certeza, Pai, que até retornarmos para a nossa casa, se o Senhor não voltar até lá, nós não sairemos da mesma forma que entramos, mas sairemos regozijante pela palavra do Senhor, pelos louvores que serão entoados nesta noite, Pai, porque somos gratos por o Senhor estar conosco nesta noite. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Som celeste com a oportunidade. Logo após, a cantora Raíssa estará louvando e adorando o nome do Senhor.
Glória a Deus. Irmãos, neste momento a cantora Raíza estará louvando ao nome do Senhor. Nesse momento eu gostaria de pedir aos nossos obreiros para estarem recolhendo as ofertas. Você que está em casa pode estar ofertando também por meio do QR Code. Irmãos, nós estamos em um momento de arrecadação de fundos para a compra do nosso templo. Tem essa caixinha aqui de madeira que tem um nome meio complicado, mas eu vou chamar de caixinha de madeira mesmo. Gasofilaço. Temos ali um gasofilaço. Ele é especial para você que quer ofertar justamente para a compra do terreno da igreja. Então, você que tem uma oferta especial, que quer ajudar no terreno da igreja, é só ofertar, só se levantar e colocar naquela caixinha. E você que quer ofertar, normalmente, os obreiros estarão recolhendo as ofertas. Amém? Então, cantora Raíssa, com a oportunidade, logo após a irmã Maria Isabel. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Depois de muito tempo, é muito bom estar aqui reunidos novamente com os irmãos, em comunhão, louvar, engrandecer o santo nome do Senhor. Isso é muito bom, né, irmãos? Então vamos nessa noite adorar ao Senhor. Stars are
é Deus de promessa, Ele é caminho no deserto, Ele é a luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. E esse Deus está presente aqui nessa noite, irmãos. Você está no lugar certo. E que a presença de Deus que está presente aqui possa estar presente com você que está nos acompanhando em casa também. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmã Maria Isabel, com a oportunidade, logo após o Ministério de Louvor Quírios. Glória a Deus. Santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estou aqui, irmã, para pagar um voto ao Senhor que eu fiz há muitos anos, que eu tenho uma filha especial. Ela teve internada ali no IAC, no antigo Adalto Botelho, há muitos anos. Louvado seja Deus. E coincidiu que ela fugiu. E eu fiquei desesperada, sem saber onde encontrar. Aí, então, quando essa igreja, eu creio que essa igreja, era um barraquinho ali, olha quantos anos tem. A palavra de Deus nos ensina que quando nós fizermos um voto, não devemos tardar em cumpri-lo, porque senão em ti há pecado, que Deus não se agrada. Então foi passando o tempo, até que eu mudei ali da igreja, eu fui morar ali no bairro Tereré, fui morar no bairro São Pedro. Ali estou, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus vem, que não vem, nós temos que se cuidar, acertar os pontos e vírgula, tudo direitinho, porque quando Jesus chegar, está tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós sabemos que nós estamos aqui de passagem. Louvado seja o nome do Senhor. E então, irmão, eu me lembrando, pela misericórdia do Senhor, eu recordei desse voto. Senhor, eu preciso procurar onde é essa igreja, porque ali aquele barraquinho de tábua já não existe mais. E agora? Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu chegando ali na igreja, o pastor me orientou, irmão, somos o mesmo povo, é naquela igreja ali. A senhora atravessa e vai lá, que é ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, estou aqui, irmão, para pagar o voto que eu fiz ao Senhor. Deus abençoe que eu encontrei a minha filha lá na Praia do Canto, na casa de umas pessoas amigas lá. Louvado seja Deus. E fiquei feliz, louvado seja Deus, mas fiquei devendo o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui estou para pagar este voto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu vou cantar o hino para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Jesus vinha de volta da terra dos Gadarenos, e para a casa de Jairo ele ali se dirigiu. Uma grande multidão que com ele acompanhou, e uma mulher enferma na sua veste tocou. Quem
Assim Jesus falou. Quem me tocou, pois de mim saiu virtude. Assim Jesus falou. A multidão te aperta, os discípulos lhe disseram, pois é grande a multidão que conosco aqui está. Mas Jesus para eles outra vez assim falou, mas de mim saiu virtude. E quem foi quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Pois de mim saiu virtude. Assim Jesus falou. Quem me tocou? Quem me tocou? Pois de mim saiu virtude. Assim Jesus falou. A mulher encorajada perto de Jesus chegou e dobrando seu joelho a ele tudo confessou. Foi eu quem te toquei, a enfermidade me deixou. Jesus disse, vai em paz, a tua fé já te salvou. Quem me tocou? Quem me tocou? Pois de mim saiu virtude. Assim Jesus falou. Quem me tocou? Quem me tocou? Pois de mim saiu virtude. Assim Jesus falou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos, irmão, que a mulher recebeu a bênção, mas ficou quieta. Nem mesmo os discípulos não sabiam que ela tinha recebido tanta bênção. E Jesus ficou cobrando, quem foi que me tocou? Aí os discípulos disseram para ela, mestre, a multidão te aperta e tu disse quem me tocou? Jesus disse, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Louvado seja Deus. E a mulher incomodada, louvado seja Deus, com aquela situação, saiu se acotovelando no meio da multidão e chegou até Jesus e falou para ele, foi eu que te toquei, mestre, e a enfermidade me deixou. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está enfermo, Jesus quer te libertar, mas Jesus está passando com sua voz de amor e não tem enfermidade que aguente a voz do Senhor. Quem me tocou? Quem me tocou? Pois de mim saiu virtude. Assim Jesus falou. Quem me tocou? Quem me tocou? Pois de mim saiu virtude. Assim Jesus falou. Então, quando recebemos a bênção do Senhor, devemos contar, porque Jesus ficou cobrando ali, ó. Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Louvado seja Deus. Até que ela sentiu-se incomodada e foi e confessou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amado. E nós sabemos que nós estamos no finalzinho dos tempos, irmão. Nós temos que se cuidar. Trabalhar e acertar a nossa vida cada dia mais. Nós vemos que Jesus, quando ele chegou ali na beira do poço, louvado seja Deus, e pregou para aquela mulher samaritana, louvado seja Deus. Eu creio que Deus está nos ensinando nessa passagem a evangelizar, a falar a sua palavra. Louvado seja Deus, que Jesus chegou e sentou ali, enquanto os discípulos foram na cidade comprar comida. E ele sentou aí, logo veio a mulher chegando com um cântaro para tirar água no poço. Louvado seja Deus. E Jesus disse para ela, dá-me de beber. E ela ignorou o Senhor. Aí o Senhor ficou tranquilo. Então, ela disse, como tu, sendo judeu, pede a mim, dá-me de beber, a mim que sou mulher samaritana? Não sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Então Jesus ficou assim, não ignorou ela não.
É quando nós estamos falando para o pecador, nós não apontamos o pecado dele. Ela era uma mulher pecadora. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse para ela: ah, se tu soubesse quem é o que te pede, dá-me de beber, tu me pediria, eu te daria água viva que salta para a vida eterna. E aí ela disse: eu vejo que tu és profeta. Ela ficou assim, eu creio que ela ficou pensando: água da vida? Água da vida? É diferente dessa água nossa, lavar, cozinhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí ela ficou assim, achou por bem continuar o diálogo com Jesus. Louvado seja Deus. Então, ela disse: Senhor, o poço é fundo e é muito difícil tirar água aqui, e tu não tem vasilhas. Então Jesus disse: quem beber dessa água tornará a ter sede. E ela ficou pensando: que água diferente era essa? Que bebe e não tinha mais sede. E ela falou para Jesus: Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não venha mais tirar água aqui nesse poço, que é tão difícil. Mas Jesus queria falar para mais pessoas. Ela disse para ele assim: é tu maior do que o nosso pai Jacó, que bebe dele do poço, dá o seu gado, a sua família, e dá-nos também a beber do mesmo poço? Aí Jesus disse: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. E ela falou: vejo que tu és profeta. Nós estamos esperando o Messias prometido, chamado Cristo. Quando ele vier, vai nos ensinar todas as coisas. Aí Jesus declarou para ela: sou eu que falo contigo. Sou eu. Eu vejo que tu és profeta. E ela deixou ali o cântaro na beira do poço, Jesus assentado ali. Eu sei que ela se converteu, a palavra entrou nela, ela saiu evangelizando. Quando ela disse: Senhor, dá-me dessa água, Jesus disse: vai lá e chama seu marido e vem cá. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem, não tem marido, porque já tivesse 5 e o que tens agora ainda não é o teu marido. Aí eu creio que ela se converteu, a palavra entrou nela, louvado seja Deus, e ela saiu evangelizando. Foi lá para os anciões da cidade, falando a palavra de Deus para todo mundo e convidando: vem ver um homem que falou tudo da minha vida, está lá sentado na beira do poço. Deixei lá o cântaro e vim falar com vocês. Vai lá e vê. Louvado seja Deus. Não será ele o mestre, o Messias prometido, que nós estamos esperando? O Messias chamado Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. Então assim, né, irmão, que nós ganhamos as almas. Não apontando o pecado, não falando: se você não se converter, você vai para o inferno. Não, a gente vai com amor, conforme Jesus foi com aquela mulher samaritana. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou parar por aqui. Louvado seja o nome do Senhor e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, gostaria de convidá-los a colocarem sobre os pés. Juntamente com o Ministério de Louvor, estaremos mais uma vez exaltando, louvando e adorando o nome do Senhor. E logo após, nosso diácono Daniel Pires estará trazendo a palavra de Deus. Vamos ficar de pé para louvar o nome do Senhor.
Deus está neste lugar. Já sentimos a presença dEle. Sabemos que há poder no nome de Jesus. Cadeias vão se quebrar hoje. Nós cremos nisso. Nós temos fé. Ele está aqui para quebrar cadeias e para curar. Abra seu coração e sinta a presença de Deus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alto preço Ele pagou, tão livremente se entregou pra nossa redenção. Se deu, eu creio. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Se você noite no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. 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 Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias
quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Nós cremos que cadeias já foram quebradas nessa noite, porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Cremos que cadeias foram quebradas. Aleluias. Aleluia. Para ali. Para a transmissão. Pode parar a transmissão. Aleluias. Isso aqui é um ato profético. Enquanto Amém, irmãos. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, ainda de pé, eu queria compartilhar algo com vocês aqui. Robinho, Lídia, Regiane, Késia, muitos dos irmãos há algum tempo vêm buscando a Deus, propósitos individuais, e são pessoas que decidiram arregaçar as mangas e mergulhar de cabeça rumo à arrecadação de fundos para o terreno da igreja. E hoje de manhã esses irmãos trouxeram os marmitex, e a gente viu ali às vezes um pouco tumultuado, um pouco misturado, e a gente percebe no rosto dos irmãos a chateação, que eles queriam poder ter feito mais, poder ter feito melhor. E o Robinho me levou até em casa e eu percebia no rosto do Robinho um pouco da chateação, do desapontamento, porque os irmãos queriam ter feito melhor. Só que uma coisa eu aprendi ao longo de toda essa minha caminhada cristã, que tudo que você faz para Deus, nada fica em vão. Irmãos, enquanto eles passaram as noites em claro, pensando, se preparando, acordaram de manhã, estiveram ali trabalhando em prol da obra do Senhor, Deus já estava cuidando de tudo que o Robinho precisava. Então talvez você que está aqui na igreja hoje, na casa do Senhor, talvez o que falta para Deus realizar aquilo que você está pedindo, é isso. Começar a trabalhar na obra de Deus, começar a fazer as coisas para o Senhor, que você fazendo as coisas para Deus, automaticamente Ele vai preparar tudo aquilo que você precisa, irmãos. A presença de Deus está nesse lugar. É algo tremendo, eu estou me arrepiando da ponta dos pés até o alto da cabeça, irmãos. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido neste lugar, e Deus ainda vai fazer muitas coisas nessa noite, irmãos. Creiam em nome de Jesus, porque a presença dele está neste lugar. Amém? Então que os irmãos fiquem ligados. Gostaria de dar só alguns avisos, ainda de pé, bem rápido, irmãos. A irmã Giz oferece o culto em ação de graça pelo grande livramento que o seu sobrinho Caio recebeu. A igreja quer fazer assim, amém? Glória a Deus. Irmãos, só lembrando que no próximo domingo, se eu não me engano, no próximo domingo, no dia das eleições, alguns irmãos estarão vendendo doces, pudim, bolo, pelo bairro, mas principalmente ali em frente à igreja Isaura Marques. O intuito dessas vendas é justamente arrecadar fundos para a compra do terreno. Então você que vai votar, irmãos, leva aqueles R$2, vamos colaborar, vamos comer um pudim, né? Não, Titi, cadê Titi? Titi já está separando o dinheiro dele a tempo para comer o pudim. Então vamos fazer como o Tiago, vamos guardar ali o nosso dinheirinho, porque é para uma boa causa. E lembrando também que tem alguns irmãos vendendo sabão. Você que esteja interessado em comprar, é só procurar a irmã Fátima, irmã Joelma. E tudo isso que os irmãos estão fazendo, estão vendendo, é para a construção e para o pagamento do terreno que a igreja comprou. Amém? Então que os irmãos possam ficar ligados nos planejamentos da igreja. Os avisos da semana, só um minutinho, os avisos da semana, aqui ó. Quarta-feira, o nosso culto presencial e online começa às 19h30. Quinta-feira tem um ensaio das nossas irmãs, círculo de oração. Sexta-feira tem a live. Toda sexta-feira o pastor vem fazendo lives
com o tema os acontecimentos finais. Então, você que está em casa, você tem disponibilidade, acompanhe. Sábado, a consagração é de que horas, irmã Luzia? 8 às 9. Então, você que quer fazer um sacrifício no sábado de manhã, as irmãs estão aqui na igreja orando de 8 às 9 da manhã. Domingo, a escola bíblica dominical e à noite o culto da família, o culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Pedidos de oração: Luzia Pereira e sua mãe, enfermidades. O João Carlos Teixeira Rangel pede também oração. O Maicon de Paula Cardoso também pede pede uma oração. Nós estaremos orando. Aniversariantes dessa semana, temos aí o Luiz Henrique Douglassi, o nosso pastor Daniel, que fez aniversário. Foi sexta-feira? Quinta-feira estaremos orando. E a Lídia também que estará aniversariando. Pastor, e o aniversário de casamento do nosso irmão Tiago? Cadê Tiago e Viviane? Amanhã? Ah, sim. Quantos anos? Aí depois falam que geralmente é o homem que esquece, não, Robinho? Amém. Irmãos, então, os aniversariantes, por favor, cheguem aqui à frente. Irmã Viviane. O irmão Robinho também oferece o culto em ação de graças pela vida do senhor Orestes e mais um ano de vida completado por ele. Amém? E nós cremos na vitória, Robinho. Cremos de coração que Deus já decretou a vitória. E, se Deus quiser, a sua família estará aqui louvando e adorando o nome do Senhor. Mais algum aniversariante juntamente conosco? Não? Então vamos orar pelos aniversariantes e por esses pedidos de oração. Deus, queremos te louvar nessa noite e te engrandecer pela vida de cada um dos teus filhos. Os teus filhos que têm completado mais um ano de vida, os teus filhos que têm completado mais um ano de casamento. Deus, que as tuas mãos possam estar estendidas, Pai, a todos eles, dando saúde, dando forças, que o teu Espírito Santo possa acompanhá-los, direcioná-los, fortalecê-los, e que tanto, Senhor Deus, nos anos de vida, como nos anos de casamento, o Senhor possa estar com eles e conceder mais e mais anos em tua presença. Deus, também colocamos diante do Senhor os pedidos de oração, essas pessoas que estão enfermas e que pediram oração porque creram, Deus. Essas pessoas acreditam que a oração tem poder. E nós cremos, Pai amado, que na medida que orarmos aqui, o Senhor pode operar milagres, que o Senhor pode curar enfermidades, que o Senhor pode mudar quadro, na qual os homens não acreditam, mas que nós sabemos que o Senhor pode mudar. Então visita os teus filhos, abençoe os aniversariantes, abençoe os irmãos que estão aqui conosco. Deus, usa o teu filho que estará trazendo a tua preciosa e rica palavra. Fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Diácono Daniel Pires, enquanto ele se prepara, tem algum visitante conosco hoje? Temos aqui o nosso irmão, qual é o seu nome? Ricardo, nosso irmão Ricardo. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe. A nossa irmã Maria Isabel, que contou o testemunho, que Deus abençoe a nossa irmã Maria Isabel. Há mais algum visitante? Não? Irmãos, como nós vamos dizer para o Ricardo e para a Maria Isabel? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Fiquem à vontade para retornarem à casa do Senhor. Diácono Daniel Pires. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Tremendo, irmãos, porque quando Deus, a Bíblia fala que quando Deus fala, estremece os cedros do Líbano. Gerar um ser humano como nós frágil. E pode se assentar, irmãos. Eu só queria agradecer a Deus por esta oportunidade, pela fidelidade dele na minha vida. Apesar de eu ser infiel, irmãos, falho em muitas coisas. Mas, Dani, ontem, quando a minha esposa chegou em casa, ia dar meia-noite, ela foi abordada na rua por uma mulher e disse que Deus entregaria a minha casa. E ela falou,
A menina me revelou ali agora que o Senhor vai nos dar a nossa casa própria. E o propósito no meu coração foi da minha casa própria quando eu fiz o voto com Deus. Eu não coloquei algo material como oferta. Eu coloquei o meu coração e a minha vida diante do Senhor, irmãos. Porque quando nós entregamos a nossa vida, nós entendemos que os bens materiais não valem nada. O que é mais importante para Deus é a nossa vida. Se nós entregamos a nossa vida, tudo que nós temos também deve pertencer ao Senhor, porque nós somos mordomos e administradores dos bens do Senhor na terra. E para mim é só uma confirmação da fidelidade de Deus na minha vida. Eu, de fato, fico sem palavras. Vocês eu vou conseguir pregar, irmãos, mas eu estou impactado pelo que Deus tem feito na minha vida. Eu tenho vivido um tempo de prosperidade. Quando eu digo prosperidade, eu não falo de dinheiro, não falo de bens materiais, eu falo da vida de Deus que é colocada dentro da gente. Então, eu tenho vivido realmente um tempo novo, porque eu tenho abrido o meu coração para esse novo de Deus. E a minha oração que eu fiz nessa tarde é que vocês também possam abrir o coração de vocês, para que esta semente, ela seja plantada em cada coração. E que vocês não apenas abram o coração, mas que vocês compreendam o que Deus tem feito neste lugar. Para que Satanás não tenha poder de entrar no coração de cada um e roubar aquilo que foi plantado. Porque é isso que Jesus diz. Uma semente que quando ela cai em terra, uma boa terra, quando a pessoa não compreende, as aves do céu vêm, pega a semente, e Jesus usa essa figura do diabo, como as aves do céu, para tentar roubar o que foi colocado no seu coração, por falta de compreensão. Então que o Espírito Santo de Deus te ilumine, traga luz ao seu entendimento, para que você possa compreender o que Deus tem feito e realizado nesta casa, o que Deus pode fazer através da palavra dele, que você possa compreender cada letra, o espírito por trás desta letra, porque você vai produzir frutos para a glória de Deus, irmãos. E se você já produz, a Bíblia diz que você será cada vez mais limpo para que você produza muito mais, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. O mérito, a honra e a glória somente pertencem a Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 2. Me foi proposto um tema para falar acerca de unidade. Unidade e comunhão. E quando eu comecei a estudar este tema, irmãos, eu vi que era um tema que agora, irmão, estou tentando inovar, coloquei o esboço aqui no celular, mas estou copiando o João Henrique, que eu ouvi ele uma vez com o esboço no telefone. Aí eu gostei dessa ideia, melhor do que papel. E aí, me foi proposto um tema para falar acerca da unidade e da comunhão. E quando eu comecei a mergulhar no assunto e a pesquisar e a estudar um pouco mais do assunto da unidade e da comunhão, eu percebi que é algo muito poderoso. É algo que, de fato, nós precisamos ter uma compreensão mais clara, mais sólida acerca do assunto. E, de fato, a Bíblia está repleta de exemplos de unidade, até mesmo o próprio Jesus, ele vem trazendo a sua própria vida e falando no seu discurso que a igreja, de fato, precisa ser uma só. Assim como ele é um com Deus, nós precisamos ser um como corpo, como igreja, e um com Deus, e um com Cristo. E Jesus, ele vai nos ensinar que uma casa dividida, eu vou ler o texto, irmãos, não se preocupe, deixe que o Espírito Santo direcione esta reunião da forma que ele bem deseja, e vamos só nos lançar nesta água do Espírito. Nós não vamos seguir aqui hoje um padrão de liturgia religiosa, nós vamos nos deixar ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então Jesus, ele vai nos ensinar que uma casa dividida, ela não pode prevalecer, ela não fica de pé. Uma casa dividida, ela não consegue ficar de pé. E a ponto de Jesus vai nos levar a entender a seriedade da divisão,
que nem mesmo o diabo, Satanás, o adversário das nossas almas, seria tão insano de usar isso contra si mesmo. Porque Jesus é abordado pelos fariseus e pelos escribas dizendo que ele expulsava demônios por Beelzebul. Então ele vai dizer que uma casa dividida, ela não pode prevalecer. Satanás jamais usaria esse poder da divisão para destruir o próprio reino das trevas dele. O que ele vai usar, essa divisão, esse poder da divisão, ele vai usar isso contra as nossas vidas. E é isso que Jesus está ensinando. Então, assim, para que eu e você possa entender um pouco mais da unidade, da comunhão, o Senhor colocou um texto no meu coração onde eu vi na prática essas pessoas vivenciando na prática o princípio da unidade, que está em Marcos no capítulo 2. Você que já achou o texto, pode acompanhar comigo aí, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer uso dela. Não feche a tua Bíblia, seja como os bereanos, irmãos. Quando eu falar alguma coisa, não vai assim acreditando só porque estou aqui atrás deste púlpito. Verifique, mergulhe na palavra, vê se isso verdadeiramente está escrito, porque eu também sou falho, eu posso errar com algumas coisas que eu vou tentando aprender. Então, sempre que alguém falar alguma coisa aqui por trás deste púlpito, por mais que não seja a intenção de passar algo errado para você, você precisa verificar se realmente está escrito isso de fato. Amém, irmãos? Está escrito assim. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. Trazido por quantos? Então observe, Jesus está em casa, 4 amigos, tem um paralítico como amigo. E esses 4 amigos vão levar este paralítico até Jesus. Amém? Então, diz o texto então que não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé deles, a fé de quem, irmãos? Dos 4 amigos. Jesus, vendo a fé daqueles homens que estavam levando aquele paralítico até Jesus, disse ao paralítico, e Jesus disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo, em outra tradução, estavam ali escribas e fariseus que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz assim, blasfema este homem? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo o que estava no coração, no espírito dos escribas e dos fariseus, que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? E Jesus faz uma pergunta agora para os escribas e os fariseus: qual é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer a este paralítico: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ou perdoados estão os teus pecados? Então Jesus faz uma pergunta para os escribas e os fariseus: o que é mais fácil? Se vocês estão questionando que quem sou eu para poder perdoar pecados e vocês não me consideram como Deus, o que seria mais fácil? Dizer perdoados estão os teus pecados? Ou dizer para ele: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa? Ora, Jesus disse: para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Foi claro, irmão, o texto? Então o que está acontecendo aqui é um princípio que está sendo colocado em prática. O princípio é o princípio da unidade. Porque existe um poder por trás disso, muito grandioso, que nós precisamos compreender. E quando nós compreendemos, como eu disse, nós começamos a produzir frutos. A Bíblia diz que o mínimo de frutos que nós vamos produzir é 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1, para que o nome de Deus seja glorificado. Ou seja, o menor possível que você pode produzir é 30 por 1, irmão. E esse 30 por 1 não fala de 3% ou de 30%, mas fala de 3.000%. Então, menor
coisa que você possa produzir quando você compreende o poder desta palavra é de 3.000% para cima. Amém? Mas para que a gente possa entender esse poder e o que essa divisão pode causar, nós precisamos falar um pouco e observar o que a palavra de Deus fala acerca da unidade. E a Bíblia vai dizer em João capítulo 17 que um ambiente onde é um ambiente de unidade, é um ambiente onde que a glória de Deus se manifesta. Um ambiente onde há unidade é um ambiente onde há segurança, há proteção. Um ambiente onde há unidade, há uma plenitude de alegria. É um ambiente onde Deus é glorificado e há um mover de Deus neste ambiente. Porque, como eu disse, é um poder muito grande, muito sobrenatural, muito além do que nós possamos imaginar na unidade. Quando a igreja se une, quando a igreja... Acontece o que aconteceu aqui hoje, quando a igreja se une em um só propósito, em uma só visão, no mesmo espírito, debaixo de uma mesma direção, e a igreja se une e começa a produzir recursos para um projeto que Deus estabeleceu na terra, que foi o caso de Deus colocar no coração do irmão Robson, o projeto das Marmitex, o que deu muito certo, e a igreja se uniu, e a igreja então conseguiu fazer com que o mover de Deus se estendesse sobre esta casa. Então há um poder grande e há um mover de Deus nesse ambiente. E a Bíblia diz que a glória de Deus ela está associada em um ambiente de unidade, como está escrito em Atos no capítulo 1, que os discípulos, eles eram unânimes em oração, e por causa dessa unanimidade, por causa desta unidade que estava por trás da oração, a Bíblia diz que em Atos capítulo 2, o Espírito de Deus ele desce e ele batiza todos que estavam na casa, a ponto de eles vivenciar essa experiência do Pentecostes. A Bíblia também vai dizer que em Atos no capítulo 4, quando os discípulos foram presos, eu vou falar um pouco acelerado, irmão, porque é por causa do tempo, mas não se preocupe com o tempo. É eu que estou tentando concluir o que Deus colocou no meu coração. Então, em Atos, no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que, quando os discípulos foram presos, a igreja também se uniu, e ela se uniu em oração, e a Bíblia diz que quando a igreja se une, logo após eles vão vivenciar essa manifestação da glória de Deus, a ponto de todos serem cheios do Espírito Santo, a ponto do ambiente tremer, a terra estremeceu, porque eles se uniram em um propósito só, a fim de que aqueles discípulos que estavam presos fossem soltos. E todas aquelas pessoas que estavam unidas, Deus se moveu no ambiente. A Bíblia também vai dizer um exemplo claro em 2 Crônicas, quando Salomão ele vai inaugurar o templo de Salomão, e diz que todos os instrumentistas, os músicos, eles eram unânimes em oferecer um louvor de adoração a Deus, a ponto de fazer o próprio Deus descer na terra com a sua glória e invadir a casa, invadir o ambiente com a sua glória, a ponto de não permitir que aquelas pessoas ficassem de pé na presença de Deus, tamanha Shekinah de Deus no ambiente, porque no ambiente havia unidade. Então há um poder sobrenatural por trás da unidade. Nós vamos perceber que a manifestação de Deus ela está relacionada não só com o ambiente de oração, mas em um ambiente que tem unidade. E o próprio Deus ele vai testificar o poder desta unidade quando em Gênesis no capítulo 11, a Bíblia diz que Deus ele vai descer para ver o que os homens estavam fazendo em Babel, e a declaração do próprio Deus é o seguinte: eis que o povo é um só. Quantos? O povo é um só. Olha a unidade. Isso é a declaração do próprio Deus, irmãos. Eis que o povo é um só. Eles falam uma linguagem só. E de hoje em diante não haverá limites em tudo aquilo que eles intentarem fazer. O que Deus está declarando, o que Deus está testificando, que existe um poder por trás da unidade quando o povo é um só e fala a mesma língua. Então o que Deus está falando, eis que este povo, estes homens são um só. Então, quando Deus está testificando, Ele está reconhecendo por não ser um projeto que estava no coração de Deus, Deus precisava acabar com aquele projeto. Porque os homens, eles queriam ficar unidos ali em um só lugar. Eles não queriam se espalhar pela face da terra. Então eles intentaram fazer um projeto, eles se uniram em um projeto que estava contrário ao projeto de Deus, para fazer uma torre que alcançasse o céu, a ponto de Deus descer no local e dizer: este povo é um só. E se este povo é um só, e eles falam uma mesma língua, eu preciso desfazer este projeto, porque onde há unidade, não tem nada que segure estes homens. Porque o próprio Deus entendeu
que o poder da unidade está quando a igreja ou quando aquelas pessoas se unem. Essas pessoas que estavam aqui em Gênesis capítulo 11, elas não serviam ao Senhor, elas não tinham esta comunhão com Deus, e mesmo assim elas aplicaram sobre a vida delas, mesmo sem servir ao Senhor, um princípio tão poderoso que o próprio Deus teve que desfazer, porque Deus disse, não há limites para o que eles intentarem fazer quando eles estão unidos. Quem me entende, irmãos? Então, para que Deus não permitir que aquele povo continuasse falando uma mesma língua, Deus ele vai basicamente dizer, este povo não me conhece, este povo não tem os recursos da minha glória. E a minha pergunta é, irmão, imagina o que eu e você, servindo ao Senhor, contando com a graça de Deus, com o favor de Deus, com os recursos que o céu tem nos oferecido, imagina quando nós aplicarmos este poder da unidade na nossa vida, o que é que o Senhor não realizará em nosso meio? Se este povo, que não tinha o conhecimento que nós temos do poder e do princípio da unidade, e o que Deus quer que nós façamos, e a proposta do Evangelho é tirar você debaixo de uma lei pesada, e te colocar acima da lei, fazendo você viver debaixo de princípios. Então Jesus ele vem, não para abolir a lei, mas para arrancar você debaixo da lei e te colocar acima dela. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer no livro de Gálatas. Então imagina, quando nós entendermos que um ambiente de unidade, de comunhão, pode proporcionar. E o texto que nós lemos aqui em Marcos é justamente um princípio da unidade sendo colocado em prática. Eles não são apenas ouvintes, é isso que diz o texto. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes desta palavra. Porque o poder e a eficácia desta palavra não está apenas na letra, está em quando eu coloco ela na minha vida e pratico ela. Então eu vou vivenciar o poder que ela tem, e eu vou ver a eficácia desta palavra se cumprindo na minha vida quando eu a coloco em prática. Não apenas quando eu estou aqui sentado ouvindo um discurso ou uma teoria que na papel é muito bela. A teoria é bonita, mas a prática, irmão, você vai poder vivenciar experiências sobrenaturais com Deus. Ainda como diz o presbítero Daniel, as pessoas podem te chamar de louco, mas é esta loucura deste evangelho que é o poder de Deus para a nossa salvação. É esta loucura que vai confundir esses homens que pensam ser tão sábios. É esta fraqueza, entre aspas, que é mais forte do que todos os homens juntos, a Bíblia diz. Porque a fraqueza de Deus é mais forte do que a força de todos os homens. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria de todos os homens. Deus escolhe coisas loucas para confundir as coisas sábias, que se acham que são sábias. Ele pega o desprezível para poder confundir e aniquilar aquele que pensa que é alguma coisa. Porque Deus usa pessoas e vasos de barro, vasos que se quebram, vasos frágeis. Deus não usa estrelas. Mas, dando continuidade, então aqui, o que Marcos está nos relatando é que Jesus, ele realiza a cura de um paralítico. O que só foi possível esta cura acontecer por causa de 4 amigos, que se disponibilizaram em levar um amigo, um homem, até os pés de Jesus. Então este milagre, ele só é possível por causa da disponibilidade de 4 homens levar este paralítico, que não tinha condições ou estrutura física nenhuma para ir até Jesus. E Jesus, ele chega então até mesmo a admirar a fé desses quatro homens, a ponto de dizer que a fé desses homens foi a grande engrenagem que levou e que possibilitou deste homem tivesse um encontro com Jesus. Então só foi possível por quê? Porque tem 5 pessoas envolvidas aqui no texto.
5 pessoas que tinham apenas um objetivo. 5 pessoas que estavam envolvidas neste texto que tinham um alvo só, que tinham a mesma visão, que tinham o mesmo intento, o mesmo propósito. O propósito era conduzir um paralítico até Jesus. E aqui está sendo muito evidente o poder desta unidade. E como eu disse, aonde há unidade, há milagres. Aonde há um ambiente que tem unidade, união, há manifestação da glória de Deus. O poder de Deus se manifesta no ambiente. Aonde tem comunhão e unidade, há então a Shekinah de Deus invadindo, a ponto do Espírito Santo, creio eu, descer naquela casa onde Jesus estava e através de Jesus realizar aquele grande milagre. Por causa de um princípio, irmão, que foi colocado em prática, e é isso que nós precisamos entender, que esse milagre ele só foi possível porque o princípio praticado, vivenciado por esses homens foi o princípio da unidade. Como eu disse, eram 5 pessoas envolvidas, mas um só objetivo, um só alvo, um só intento. E esses 5 homens, quem sabe, não pensavam de formas diferentes. Quem sabe eles não tinham afazeres diferentes, pontos de vistas diferentes um dos outros. E quem sabe eles não tinham obrigações diferentes, mas decidiram se unir. Quando eles decidem unir-se por uma causa, uma só causa, um só projeto, que era a cura de um homem, que era levar aquele homem até Jesus. Eles se uniram por uma causa só, ainda que pensassem de forma diferente, ainda que tivessem ideias diferentes, mas eles se uniram, porque o princípio, como eu disse, eu vou tocar nesta palavra até você pegar, e para você entender, Daniel, a unção vai pegar em mim. Não, isso é didático, irmão. Quanto mais eu repito, mais fácil fica você de entender e compreender. E o meu propósito é que você compreenda o poder da unidade, para que você possa sair daqui produzindo frutos para a glória de Deus, e possa viver a eficácia desta palavra, e possa viver o poder desta palavra. Ainda que não seja uma pregação de revelação, ou de sapatear, ou de rodar e falar em mistério, mas o que de fato eu preciso e quero e almejo isso, e o grito da minha alma é que você saia daqui compreendendo o poder da palavra de Deus, para que Satanás não tenha mais acesso ao seu coração e não venha mais roubar, fazendo com que você seja impedido e limitado de ultrapassar barreiras e subir de nível, e no nível mais profundo, e para águas mais profundas. Eu quero que você rompa todas as barreiras, compreendendo o poder por trás desta letra. Amém, irmão? Então, que seria o oposto da unidade? O oposto da unidade seria o individualismo. Mas nós não podemos confundir individualismo com individualidade, porque individualismo traz mais o sentido de eu pensar só em si, em querer só para si. Individualidade é algo que você é como indivíduo. Talvez eu te pergunte qual é a sua comida preferida. Isso é a sua individualidade. Você tem um gosto. Talvez eu te pergunte qual é o lugar que você mais gosta para poder viajar. Você tem um lugar específico. Isso é a sua individualidade. Mas individualismo é quando eu penso só em mim. É um sentimento mais voltado para o egoísmo. E o exemplo que a Bíblia nos dá sobre individualismo é o exemplo quando Jesus ele vai até Jerusalém para o tanque de Betesda e chega lá. Também tem um paralítico que havia 38 anos naquele lugar. E quando Jesus chega para aquele paralítico e pergunta se ele quer ser curado, a resposta daquele homem é o seguinte: eu não tenho ninguém por mim, porque quando as águas são agitadas não há ninguém que me coloque lá, a ponto de eu ser curado, Jesus. O que nos mostra, irmão, que eu posso estar cercado de pessoas, mas olha o que aquele homem está dizendo: eu não tenho ninguém. Existia pessoas em volta daquele homem, sim ou não? Aquele homem estava cercado por uma multidão, e alguns estudiosos vão dizer que havia aproximadamente 2.000 pessoas para mais. E isso me ensina
de que eu posso estar cercado de pessoas, mas estar sozinho. Isto me ensina de que a pior solidão é aquela quando eu me cerco de pessoas, mas eu não tenho ninguém por mim. Eu não tenho ninguém que eu possa abrir a minha intimidade. Eu não tenho ninguém que possa me estender as mãos. Porque o princípio que rege Betesda é o princípio do individualismo. O que aquele homem estava tentando falar para Jesus, em outras palavras, era: Jesus, aqui as pessoas só pensam em si mesmo. Aqui as pessoas só pensam na sua dor, na sua aflição. Porque o princípio, a mentalidade aqui é a seguinte: Jesus, se não me beneficiar, eu não ajudo. Se eu não for beneficiado em nada, eu não contribuo. Porque o princípio que regia Betesda era diferente do princípio que foi aplicado em Marcos no capítulo 2. Era um princípio de individualismo, onde as pessoas só se preocupavam com si mesmo, aonde um queria passar na frente do outro para vivenciar o milagre, queria pisar na cabeça do outro para poder alcançar o milagre mais rápido. Então o que esse homem está falando para Jesus, em outras palavras, é: o problema, aqui cada um só se importa consigo, com a sua dor, com os seus problemas, com a sua necessidade. Era um princípio do individualismo. Mas em Marcos no capítulo 2 é possível. O milagre só é possível por causa do princípio da unidade. Em Marcos no capítulo 2 só foi possível haver um milagre porque um princípio foi colocado em prática. E é este poder da união que move céus e terra quando este princípio é aplicado. Move o mundo espiritual. Quando nós nos unimos, existe uma resposta do céu para a terra. Quando nós nos tomamos essa decisão, e toda ação há uma reação. E quando nós agimos dessa maneira, a reação do céu é a manifestação da glória de Deus. A reação do céu é que nós possamos vivenciar milagres em um ambiente de unidade. A reação do céu e a resposta do céu em um ambiente de unidade é a plenitude de alegria. É a presença do Espírito Santo. Em um ambiente onde há unidade. Eram 5 pessoas que estavam aqui envolvidas, embora elas pensassem diferentes. Elas estavam envolvidas em apenas um projeto, irmão. Embora elas pensassem diferentes, a mensagem que aqueles 4 amigos queriam passar para aquele paralítico é o seguinte: nós estamos levando você até Jesus, porque se você for curado, nós também vamos nos alegrar como se o milagre fosse para a gente. Esta era a mensagem que os 4 amigos estavam passando para aquele paralítico. O seu milagre é o meu milagre, a tua vitória é a minha vitória, porque nós somos um só corpo, nós estamos em Cristo e nós somos apenas uma igreja. E quando a igreja avança, eu avanço. Quando o meu irmão prospera, eu prospero. Porque a fé dele não beneficia somente ele. A fé que eu tenho precisa beneficiar também o meu irmão. E o que vai admirar a Jesus é a fé desse homem, desses 4 homens. Porque Jesus vai dizer, e vendo Jesus a fé deles, a sua fé tem beneficiado somente a você, irmão? Responda para si mesmo, faça uma introspecção, faça um exame de si. Será que você tem sido uma represa que tem tentado represar as águas que vêm da fonte que é Deus, e não permite que essas águas transbordem sobre a vida de outro? Será que você tem feito de forma oposta da que Pedro fez, que quando Jesus mandou ele lançar as redes ao mar, a ponto de vivenciar um grande milagre, que é transformar a vida dele?
Será que você tem feito de maneira oposta, não chamando alguém que esteja do seu lado para compartilhar deste milagre com essas pessoas, a fim de transbordar na vida delas também? Ou esta fé tem sido tão egoísta, tão individualista, pensando somente em si? Nós precisamos pensar, irmãos. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e trazer uma revolta na gente quando nós falamos: não, eu não estou vivendo isso. Mas se o Senhor está falando, é porque Ele está me dando uma nova oportunidade de eu poder vivenciar algo novo. Se o Espírito de Deus está ministrando esta palavra, é porque Ele quer nos dar algo novo. Nós cantamos, irmãos, eu quero viver algo novo. Mas nós não podemos ficar só no cântico aqui na frente. Nós precisamos sair por aquelas portas e colocar e aplicar isso aqui como princípio na nossa vida. Nós precisamos praticar. Nós precisamos viver o que nós estamos pregando. Daniel, você vive tudo que você prega? Não, irmão, eu não consigo viver tudo que eu prego, mas eu tento viver tudo que eu prego. Eu não sou perfeito. Eu não sou hipócrita de dizer que eu vivo tudo isso aqui, não. Mas eu me esforço, eu tento. E eu caio, eu levanto, Deus me levanta, eu caio, Deus me levanta de novo, porque a graça dele me basta. E eu vou tentando, porque desistir não é uma opção para nós. Nós não somos daqueles que retrocedem, diz o texto de Hebreus. Nós somos daqueles que avançam. Nós não recebemos espírito de temor, nem de covardia. Nós recebemos o espírito de ousadia para nós avançarmos nos projetos que Deus colocou à nossa disposição. E nós, como igreja, nós vamos nos unir e nós vamos chegar muito além, porque Satanás tem tentado fragmentar a igreja, mas Jesus, Ele quer que a igreja se una, seja uma só com Ele e com o Pai. O diabo quer destruir. O diabo quer entrar e semear contenda, divisão. E Tiago vai dizer que onde há um coração faccioso, aí há toda sorte de problema possível. Aonde tem pessoas se dividindo, não existe manifestação da glória de Deus. Existem problemas, dificuldades. Mas se nós nos unirmos e sermos um só, como é a proposta do apóstolo Paulo, nós vamos conseguir romper todos os obstáculos. Aqueles homens chegaram diante da porta onde Jesus estava ministrando, porque Jesus estava em casa, e esse dia é um dia típico, é um dia incomum. Jesus sempre saía para poder evangelizar, mas naquele dia Jesus resolveu ficar em casa. E eu disse até brincando com a irmã Enilda nesta tarde, quem sabe o WhatsApp de todo mundo não tocou: olha, Jesus hoje não está na rua, nós vamos fazer o culto hoje na casa dele. E lotou, irmão, a casa lotou a ponto de se tornar um ambiente intransitável. Quando os 4 amigos chegaram com paralítico, não conseguiram entrar. E quem sabe, eu tenho certeza que não, eles não pensaram assim: nós vamos desistir. Nós viemos de tão longe, nós passamos por cada processo dificultoso na nossa vida, e por causa de um obstáculo nós vamos parar? Deixa eu te dizer uma coisa: desistir não é uma opção para você, irmão. E quando você perseverar, porque o teu trabalho não é vão, não foi em vão tudo aquilo que você fez até aqui, todo o peso que você veio carregando, toda a pessoa que você veio orando e buscando, porque também você pode levar alguém aos pés de Jesus orando, e levando ela, e carregando a cama dela. Por causa da fé da sua fé, Jesus vai te honrar e vai libertar aquela pessoa que você carregou até Ele. Mas você não pode desistir por causa de um obstáculo, porque uma multidão está te impedindo de chegar até Jesus. Você não pode desistir porque existe uma multidão te cercando como uma barreira, como um obstáculo. E quando você falar: não, eu não vou desistir, eu vou além, Deus vai te dar uma ideia. E a ideia que esses homens tiveram foi: nós vamos subir no telhado, nós vamos destelhar esta casa, mas nós vamos cumprir com o objetivo que nós saímos. Este projeto vai acontecer, este sonho vai se realizar, aleluias. O que eu passei até agora não vai ser em vão,
não é uma multidão que vai me impedir de chegar até Jesus. Não é uma multidão que vai impedir que meus projetos se realizem. Porque quem está comigo me consolando é o Espírito Santo. E Ele jamais te deixaria só. Você não é órfão, você não está sozinho, irmão. Entenda o que o Espírito de Deus está falando nesta noite. Eu estou contigo, eu sou o seu consolador. Eu sou aquele que caminha de mãos dadas com você. Porque quando você passar pelo vale da sombra e da morte, não temas, eu estou contigo. E alguém vai dizer, o sol nasce para todos. Deixa eu te falar, o sol nasce para todos, mas a sombra do Onipotente é para poucos, irmão. A sombra do Onipotente é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. E se nós estamos aqui é porque nós estamos num lugar de proteção. Nós estamos num lugar de segurança, aonde a manifestação da glória de Deus, ela se manifesta porque há unidade no nosso meio. Há uma comunhão em nosso meio. Ainda que existam divisões, a Bíblia diz que o ferro afia ferro. Nós podemos olhar apenas para as faíscas do atrito que vai sair do ferro, mas nós podemos olhar também para a perfeição que vai ficar a afiação do ferro. Pessoas amolam pessoas. Você tem os seus problemas, eu tenho os meus, e talvez os seus problemas não sejam os meus e os meus não sejam os seus. Mas nós estamos num lugar onde há perfeição, nós estamos numa casa de cura. Nós estamos em um lugar, em um ambiente de cura. E quando nós nos ajudamos, e quando eu uso a minha fé para beneficiar você, há uma manifestação do céu. O céu se abre, a resposta da parte de Deus. Nós somos cheios do Espírito Santo. A glória de Deus enche a casa. Os projetos, Satanás tenta colocar barreira, mas Deus começa a nos dar ideia, planos, projetos, e você só precisa de uma ideia para romper nesse teu projeto, irmão, que vem do céu, que vem de Deus. Eu vou finalizar, irmãos. Mas eu estou sentindo algo tão bom, tão gostoso, que dá vontade de falar. E falar. E de colocar tudo aquilo que eu tenho vivenciado com Deus. E passar para vocês, porque tudo que é bom a gente quer compartilhar. Mas observe. O texto vai dizer que quando eles colocam aquele paralítico aos pés de Jesus, tem escribas e fariseus olhando para Jesus e pensando. E Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Mas pensa comigo, aquele homem vai em busca de uma cura. Ele não vai em busca de perdão. O que me ensina é que nem sempre o que eu quero é o que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim é de fato o que eu preciso, não o que eu quero. Eu quero cura, mas Deus tem perdão. Porque o milagre ele é passageiro. Repita comigo, o milagre é passageiro. Não é heresia, irmão. O milagre, ele só vai acabar com a dor de um momento. Ele vai bastar com a dor de um momento. Porque todas as pessoas que Jesus curou e realizou milagres na vida delas, elas morreram um dia, sim ou não? Jesus ressuscitou a Lázaro, mas Lázaro voltou a morrer. Porque o milagre é passageiro e foi apenas para poder sanar a dor de um momento. Mas o que Jesus está tentando passar para o paralítico é: você vem em busca de milagre, e eu te ofereço perdão, porque você só está pensando nessa vida, mas eu te quero na eternidade comigo. O que você está pensando é algo agora. O que eu tenho para você e o que eu tenho preparado para ti, eu estou pensando não só no hoje. Você talvez esteja querendo algo para agora, mas o que Deus tem reservado para você é para hoje, para amanhã, para o ano que vem, para a década que vem e para as futuras gerações que virão na sua vida, até que Ele volte. Porque eu vou em busca daquilo que eu quero, mas Ele me dá o que de fato eu preciso. E Jesus está dizendo: este homem vem em busca de cura, mas eu ofereço perdão para ele, porque o que ele precisa na verdade é ser perdoado, porque ele vai passar aqui para outra vida. O que Jesus está oferecendo é salvação para aquele homem. E nós estamos em busca de tantas outras coisas. E talvez estamos despreocupados com algumas coisas que são essenciais, que nós verdadeiramente precisamos diante de Deus. Mas observe, aqueles homens
estão olhando para Jesus com o coração faccioso, pensando quem é este homem, quem ele pensa que é para poder perdoar este paralítico. E a Bíblia vai chegar a dizer que Jesus vai dizer: qual é mais fácil? Olha a pergunta de Jesus: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e vai? E quem sabe, na tentativa de responder o que Jesus estava perguntando, eles estavam pensando: se nós dissermos que perdoar é mais fácil, nós não vamos ver uma manifestação exterior dos sinais da glória de Deus. Mas se nós dissermos que este paralítico, que é mais fácil perdoar o paralítico, nós vamos ver uma manifestação da glória. Uma manifestação, um sinal que seja. E enquanto eles estão pensando, Jesus vai nos surpreender. Porque Jesus vai fazer o seguinte: ele vai falar para o paralítico: perdoados estão os teus pecados. Mas quando a Bíblia vai dizer que Jesus faz a pergunta, Jesus vai falar, a Bíblia fala assim, ó: ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele vai dizer ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Sabe o que é isso, irmão? Porque às vezes nós estamos vivenciando problemas e classificando ele por categorias. Quem sabe você esteja enfrentando um problema na sua vida e esteja tentando classificar ele por categorias, dizendo: este é mais fácil, isso aqui é mais difícil, isso aqui precisa de um milagre, esse eu posso resolver. Mas para que você saiba que o Deus que você serve tem poder e é poderoso para realizar tanto mais fácil quanto mais difícil, e para que o milagre seja completo na sua vida e o nome dele seja glorificado. Nós precisamos entender o poder da unidade, o ambiente aonde há unidade. E a Bíblia vai dizer, eu vou terminar, irmãos, até 9h30 eu termino, eu prometo, em nome de Jesus. Mas olha, a Bíblia vai dizer que quando aqueles homens estão diante de Jesus, Jesus fala: perdoados estão os teus pecados, toma o teu leito, levanta, sai daí dessa condição que você está vivendo. Eu estou te dando uma nova oportunidade, eu estou te dando uma nova oportunidade de você viver uma nova história. Levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa, vai vivenciar, vai voltar a viver aquilo que você perdeu com a tua família. Volta para a tua casa, volta com o milagre, porque o ambiente era de unidade. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele fala isso para o paralítico, ele vai voltar. Antes disso, ele vai falar: por causa deles, vendo Jesus a fé deles. Nem tudo que Deus está fazendo na sua vida está fazendo por causa de você, irmão. Porque você não é a estrelinha que você talvez pense que é. Nem tudo que Deus está realizando na minha vida não seja só por causa de mim, mas pode ser por causa deles. Quem é esse? Talvez é a lágrima de uma mãe que foi derramada e Deus está operando na vida de um filho. Talvez é alguém que carregou a minha cama para chegar aonde eu cheguei hoje. E hoje eu coloco eles na minha vida como esta igreja que abriu as portas para mim, que ajudou a carregar a minha cama e me fez me chegar aonde eu cheguei hoje. E eu tenho uma dívida de gratidão com esta igreja. Eu tenho uma dívida de gratidão com todo o presbitério, com todas as pessoas que abriram a porta e que oraram em prol da minha vida, porque eles também me ajudaram a carregar a minha cama e me colocar aos pés de Jesus. Eu não posso dizer que isso só depende de mim. E Jesus se admirou da fé daqueles homens. E foi através deles que Jesus realizou o milagre. Como eu disse, nós precisamos ter uma fé coletiva. Nós precisamos se unir para poder viver o que Deus tem para fazer nas nossas vidas e realizar na sua casa. Nós precisamos ter uma fé como teve Neemias. Neemias estava no palácio, vivendo e comendo o que o rei comia. Neemias estava bebendo do que o rei bebia. Neemias estava dormindo nas melhores camas. Mas quando ele ouve a notícia de que o seu povo está em ruínas, está em destruição, ele se assenta e chora. Porque a fé de Neemias não foi uma fé apenas que beneficiasse a ele. Neemias não tinha nada a ver com aquela cidade, irmão. Neemias tinha nascido dentro da Babilônia. Ele não nasceu em Jerusalém. Ele nasceu na Babilônia. Ele não precisava se importar. Mas Neemias teve uma fé
coletiva. A fé de Neemias se importava com a fé dos seus irmãos. A nossa fé precisa se importar com os nossos irmãos. A nossa fé não pode apenas beneficiar a nós. Nós precisamos ter uma fé que se importe com a vida dos nossos irmãos. E eu vou finalizar aqui, irmãos. Eu disse que até 9h30. Eu tenho 4 minutos. Quando nós entendemos que nós somos um corpo só. Um corpo só. É a figura que o apóstolo Paulo vai usar. Nós somos um só corpo. E quando nós entendermos o poder que há na unidade, porque nós somos um corpo, unidos, separados somos só membros. E o poder e a vida de Jesus, ela só está em um corpo unido, ligado, um membro ligado ao outro. Se eu cortar o meu dedinho, o meu corpo sobrevive sem o meu dedinho, mas o meu dedinho não sobrevive sem o corpo. O que eu estou tentando dizer para você é, quando os membros do meu corpo estão unidos e ligados à minha cabeça, e a Bíblia vai dizer que a cabeça é Cristo, e o corpo obedece o comando que vem da cabeça, nós obedecemos o comando que vem do céu, nós obedecemos o comando que é Jesus Cristo, que nos dá a direção, e quando nós nos ligamos, nós estamos ligados uns aos outros, nós vamos vivenciar esta vida de Deus. Nós vamos vivenciar o que Deus tem preparado para nós, nesta unidade. Nós somos um só corpo, nós somos uma só igreja, e eu preciso te dizer, a minha fé, ela vai beneficiar você. A minha fé, ela vai abençoar a sua vida. A minha fé, ela vai socorrer você no momento em que você precisar de socorro. A minha fé, ela vai te abençoar de uma tal maneira que quando eu começar a viver o que Deus tem derramado na minha vida, eu não penso só em mim, mas eu penso em transbordar isso para a igreja. Eu quero que Deus, Ele faça algo na minha vida, algo tão sobrenatural, a ponto de eu transbordar, a fim de que o reino dEle seja propagado através da minha vida. E eu quero ser um mordomo. Mas eu preciso de você. Você precisa do irmão. E nós precisamos uns dos outros. Porque neste ambiente, quando nós nos ajudamos, nós vemos o agir de Deus. Nós vemos a manifestação da glória de Deus. Como eu disse, eu posso ter os meus problemas. Você pode ter os seus. Nós não somos perfeitos. Mas quando nós nos unimos, o nome de Deus será glorificado na nossa vida. E o nome dele será glorificado para que ele, a honra e a glória seja dele. A Bíblia diz, coloque-se sobre os pés, irmãos. Eu vou finalizar agora, em 2 minutos, 3 minutos. A Bíblia diz que quando o filho pródigo volta para sua casa, o irmão mais velho vai dizer: pai, olha este teu filho. Olha este teu filho. Preste atenção. E o pai vai dizer: teu filho não, é o teu irmão. O que a parábola está tentando nos ensinar é o seguinte: não menospreze aquele que Deus tem chamado de filho. Ele é o teu irmão. O que Jesus nos ensinou na oração não foi que o Pai é meu, o Pai é nosso. Nós precisamos ter uma visão de coletividade. Nós precisamos ter a visão do próprio Jesus. Como é que você enxerga as pessoas que estão à sua volta? Porque Jesus enxergava as pessoas que estavam em volta dele como ovelhas que não tinham pastor. E nós precisamos olhar à nossa volta. E eu falo sem hipocrisia, irmão. E olhar e ter a mesma visão que Jesus tinha daquele rebanho, daquelas pessoas que não tinham pastor. Nós precisamos olhar para as pessoas e saber que elas precisam de cuidado. Elas precisam de ser acolhidas. Elas precisam que nós nos compadecemos de íntima compaixão por elas. Nós precisamos ter a visão do próprio Jesus. Vocês são os meus irmãos.
E eu quero nesta noite glorificar a Deus pela vida de cada um, porque eu tenho certeza que eu não chegaria onde cheguei sem a ajuda de vocês, irmãos. Eu sou aqui nesta noite, eu estou externando a minha gratidão pela vida de cada irmão que me ajudou em oração ou não. Não me importa. O que importa é que vocês fazem parte da minha família. E tudo aquilo que eu vivenciar da parte de Deus, eu quero compartilhar com os irmãos em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar mais ao teu coração. E que nós possamos entender o poder desta unidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra maravilhosa para os nossos corações, né? Eu ouvi uma coisa essa semana, que minha esposa e algumas irmãs foram num evento, falaram bem assim, que a preletora falou que que ela gostava do fogo. Eu também gosto do fogo. Eu sou pentecostal, nasci na Assembleia de Deus e gosto do fogo, mas sou apaixonado pela brisa. Sabe por quê? A brisa é quando a gente ouve uma palavra assim. O fogo muitas vezes pega e acaba muito rápido. A brisa não. Eu vou ficar com essa brisa até quarta-feira para ouvir a próxima palavra. E de quarta eu vou ficar com a brisa até domingo. Eu tenho certeza, hoje de manhã, pastor Moisés pregou. Pastor Moisés nos coloca dentro da história. Eu acho lindo do jeito que... Queria eu pregar desse jeito, mas cada um Deus usa do jeito que quer. Ele nos coloca dentro da história. Então, desde manhã, Deus já vem falando. E agora essa palavra para o nosso coração. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração. E falando sobre unidade, sobre comunhão, quinta-feira, o círculo de oração, a direção do círculo de oração pede para avisar que as irmãs vão para a congregação. Tá bom? Ah, Daniel, por que as irmãs vão à congregação? Porque a mãe abraça o filho. E como diz Zé Henrique, para de graça. Vocês entenderam o que eu disse. A mãe abraça o filho. Mesmo que às vezes o Tiago seja um pouco rebelde, eu tenho que dar uns tapinhas nele, mas eu sempre abraço o Tiago. A mãe sempre abraça o filho. E nós temos que ver unidade, união, comunhão. Parar com esse negocinho, eu sou da sede, eu sou da congregação. Não, nós somos de Cristo. E nós somos ovelhas do mesmo pastor. Tá bom? Amém. E não adianta fazer biquinho não, que eu não estou nem aí, tá? Quero agradecer vocês me deram um terno lindo. Só que veio a bendita da quarentena, o manequim engordou um pouquinho, eu não entrei no terno. E a loja é uma loja abençoada, não é culpa minha não, é culpa da loja que não tem um número maior, tá? Mas vai chegar, eu vou usar e vou vir aqui para vocês verem como é que eu vou ficar elegante. Eu estou sendo chamado até de ursão, eu era ogro, né? Agora já estou sendo urso, já está melhorando. Deus está, né? Ursão, ursinho, Daniel, pastor, presbítero, o que vocês quiserem, irmão, sempre, eu sei que vocês me chamam com muito carinho, né? Com muito carinho, nada de falta de respeito, com muito carinho. Que Deus abençoe vocês, muito feliz. Vocês me abençoaram, né? Me felicitaram a semana toda. Até hoje os irmãos acreditam que eu ganhei presente. Olha, estou demais, hein? Ó, uma cesta, os irmãos, eu não vou emagrecer nunca. Eu ganhei uma cesta de guloseimas. Aí, irmãos, eu não aguento, né? Eu olho para um lado, olho, e acaba pegando uma coisinha. Mas, amém, é bênção. Vamos ficar de pé, já falei demais, vamos ficar de pé, vamos orar para nós irmos para os nossos lares. Oi? Tem que fazer um sorteio aqui, irmão. O sorteio dessa cesta. Irmãos, antes do sorteio, tem alguém para Jesus? Tem alguém que entrou por essas portas que ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Que queira dar um passo para Jesus? Tem alguém, irmãos? Todos são evangélicos? Que Deus abençoe a vida. Vem cá, Henrique. Não, Daniel está aqui. Daniel, pega aqui um número aqui, né? Deve ser um nome, né? Opa, esse que caiu? Irmã Mariana, irmã Nalva. Deus abençoe. Irmão, eu vou falar só porque ela não está aqui. Mas eu sei que depois alguém vai contar, né? Irmã Maricéia, ela não ganhou dessa vez.
Amém. Irmã Nalva, pegue aqui conosco nessa sexta, né? Com muito carinho e amor, né? Nós vamos entregar dos irmãos que... Sobe aqui, irmão. O horário já foi. Hoje foi extraordinário. Deus fez coisas grandes em nosso meio. Aqui passar para as mãos da irmã Nalva. Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe a Nalva, a Mariana. Quem não sabe, essa jovem linda é a mãe do Júlio. Nem parece, né, Júlio? Júlio, você está velho, hein, Júlio? Sua mãe parece sua irmã, né? Mas amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós lhe agradecemos, Pai, por essa noite maravilhosa, por estarmos em tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome, Pai. Muito obrigado pela tua presença que foi linda em nosso meio, pela tua palavra, Pai, que o Senhor nos deste essa noite a respeito de união, de unidade, de comunhão. Agora lhe pedimos, leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo das tuas mãos santas e poderosas. Nos dê uma semana abençoada, nos livre do homem mau, do homem perverso, Pai. Aleluia. Continue, Pai, guardando a cada um, dando saúde a cada um. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça, as inefáveis consolações, seja com todo aquele que ama o Senhor Jesus Cristo e aguarda a sua preciosa vinda. E todos digam...